Bom dia, boa tarde para os coruja, boa madrugada. Aproveitar aqui o tempo que estou de bobeira aqui em casa, vou estar fazendo um vídeo aqui para falar para vocês um pouco aí a minha opinião como proprietário da Teneré 250. Eu acho que já tem aproximadamente um mês que eu não posto vídeo aqui no canal, até porque também gosto de estar chovendo praticamente todos os dias e atualmente eu me encontro sem moto. Eu vendi a Teneré semana passada e a minha ideia inicialmente é pegar uma CB500 no modelo antigo. É uma moto, assim, foi a primeira moto de média cilindrada que eu andei em 2010. É uma moto que eu tenho uma certa paixão por ela. Então estou na dúvida aí, pegar uma CB500 antiga ou pegar uma moto um pouco mais nova. Até cogitei uma R6 da Kawasaki ou tentar manter na linha Big Trail, aí com um pouco de maior cilindrada. Então aproveitar aí esse tempo até para movimentar um pouco o canal e estar falando um pouco da experiência que eu tive com a Teneré. Fiquei com aquela moto aproximadamente uns 6 a 8 meses e devo ter rodado com ela aproximadamente uns 7 a 8 mil km, ou um pouquinho menos, digamos assim. E nesse período rodei com essa moto em asfalto, estrada de chão, fiz alguns passeios sozinho e alguns passeios acompanhado. Então deu para sentir bastante como a moto se comporta em cada aspecto. Até fiz aqui uma colinha para tentar falar todos os pontos aí e ver se não deixo nenhum passar em branco. Então vou começar falando aqui assim, pelo que a gente mais ouve, a pergunta mais frequente: consumo. Qual é o consumo? Vou falar da minha Teneré, eu não sei o da sua, mas o consumo da minha Teneré, o menor consumo que ela fez comigo foi 28,5 por litro. Foi quando eu fui no evento Inatividade, eu e minha namorada, andando em uma tocada um pouquinho mais forte, para lá tem algumas subidas, alguma serra, então deu 28,5 por litro. E o melhor consumo que ela fez comigo foi 33 km por litro, andando sozinho, numa tocada de 90 a 100 aproximadamente. Então a minha Teneré, o consumo variava entre 28,5 a 33. Então às vezes 29, 30, 31, o mínimo foi 28,5 e o máximo foi 33. Então estou falando aqui da minha Teneré. Pode ser que a sua faça mais ou faça menos ou a mesma coisa. Então em relação ao consumo, essa média é entre 28 a 33 km por litro. Em questão aqui de conforto, por ser uma moto trail, a Teneré não é uma Big Trail. Big Trail são motos trails de alta cilindrada. Então como a Teneré é 250 cilindrada, então é uma moto trail. Então por ser uma moto no estilo trail, é uma moto confortável. A posição de pilotagem fica ali com o corpo ereto. Então a posição de pilotagem da Teneré é confortável, assim como todas as motos trail. O único posto, digamos assim, da Teneré, aí varia também de pessoa para pessoa. Eu achei o banco da moto um pouquinho duro. Então numa viagem um pouco mais longa, digamos assim, pode lhe trazer aquele certo desconforto. Mas geralmente em viagens mais longas, você faz aquelas paradas ali, abastecimento, tomar um café, então onde você dá uma relaxada. Mas assim, a moto é uma moto confortável, porém o banco original da moto é um pouco duro, digamos assim. Então acaba tornando um pouquinho desconfortável, assim, dependendo da distância que você for percorrer. Então conforto é confortável, porém o banco não muito. Não é aquele banco ruim, mas poderia ser um pouquinho melhor, um pouco mais macio. É um banco largo, a largura do banco é até boa, mas a espuma é um pouquinho dura, poderia ser um pouco mais macia. Mas no geral, a pilotagem da moto é uma pilotagem confortável. Devido àquela bolha que corta bastante o vento ali. Mas no caso, para pessoas mais altas, eu tenho 1,77 m,
acaba jogando um vento um pouquinho aqui em cima, mas se resolve botando uma bolha mais longa ou um defletor. Então a moto, no geral, é uma moto confortável. Questão de estabilidade. Apesar de ser uma moto alta, em comparação com as demais motos da categoria, a Tenere é uma moto alta. Pessoas muito baixinhas podem até sentir um pouco de dificuldade para pilotar a moto. É uma moto estável. Então, para fazer curva, para você estar ali fazendo uma viagem com a moto estrada um pouco sinuosa, ou até mesmo em reta, é uma moto que tem uma boa estabilidade. Não é aquela moto muito leve, que às vezes, dependendo do vento que você pegar, você balança um pouco na moto ali. Então tem um peso mais ou menos ali bom. Então, em questão de estabilidade da Tenere, apesar de se for comparar com as Big Trail, ela é bem mais leve. Mas mesmo assim, eu acho a moto que tem uma boa estabilidade, tanto para curva, tanto para viagem. Então, nesse ponto aí, a motinha até que atende bem. Um outro ponto que eu queria falar aqui em questão de peças. As peças que eu troquei na minha moto no tempo que eu fiquei com ela são peças aí relativamente baratas. Igual eu coloquei lá um jogo de direção novo, rolamento cônico. Aí paguei R$65, se eu não me engano, um jogo de rolamento, assim, fora mão de obra. Não vou entrar nesse assunto de mão de obra que varia de cidade para cidade, estado para estado. Então a caixa de rolamento da direção foi R$65. Igual quando fiz a troca de óleo aqui na minha cidade, eu botou o Yamalube. Ele está na faixa de R$25 o litro, 25 ou 30 se eu não me engano. O filtro de ar, quando fui comprar na loja, na agência da Yamaha, em Boa Sul, representante, tinha o original e o paralelo. O paralelo estava R$15, se não me engano. O original estava 30, então optei pelo original, o filtro de óleo. Enrolamento das rodas são baratos, preços normais aí de R$30, não troquei mais, é barato. Pneu traseiro, paguei no meu na época lá R$466, já colocado no lugar, um da Rinaldi. Então as peças básicas, partilha, são peças com preço acessível. Agora, igual a minha estava com um problema no painel, no LED. Você não conseguia ver velocidade, o marcador de combustível, principalmente à noite. Quando acendia a luz, ficava tudo amarelo. Para arrumar o painel, mandei por Rocha Painéis, lá de São Paulo. Ficou em R$250 para fazer o conserto do painel. Então as peças em si são peças com preços acessíveis. Aí chegou aqui uma telespectadora. Essa aqui, para quem não conhece, é a Pandora. A Shakira deve estar provavelmente dormindo aqui na porta. O Bob está no terraço. Essa aqui veio aparecer no vídeo, ó. Dá uma alô pra galera aí. Aqui é a Pandora. Agora pode voltar. Então, em relação às peças, são peças de preço acessível. Então, por ser uma moto também 250, então a manutenção automaticamente torna aí mais barata. Um outro ponto que eu vou falar aqui, velocidade. Tem pessoas que às vezes quer pegar a Tenere 250 e quer andar 150. Não tem como. Já falo de uma vez. Tenere e alta velocidade, esquece. Se você gosta de ter uma tocada aí 130, 140 de velocidade de cruzeiro, pega uma 500, uma 650, uma 600. Pega uma moto com a cilindrada maior. Com a Tenere você não vai conseguir fazer isso. Igual a minha moto. A minha velocidade de cruzeiro, quando eu estava sozinho, era 90, 100, até uns 110 você conseguiria manter. Acima disso, aí a moto já demonstra um pouco de dificuldade. E quando eu estava acompanhado, igual eu peso atualmente 97 kg, 95 mais ou menos. Minha namorada achei de 65 quilos. Então era 80, 90. E para andar 100 já era mais difícil um pouco.
E quando chega numa subida, pegava uma serra, aí a moto dá aquela brochada, digamos assim. Jogou uma segundinha, talvez uma terceira. Então assim, a proposta da moto, a moto 250 tem seus limites. Então não vai querer comprar uma Teneré achando que você vai andar na velocidade cruzeiro aí a 130 com a moto. Você não vai andar. Então você tem que comprar a moto já sabendo dessa limitação. E foi o meu caso. Sabia dessa limitação. Comecei a andar com ela, senti. Fiz alguns passeios com a namorada aí, e até solo. E algumas partes aí que pegavam uma subida. Então você sentia aquela potência no motor. Ainda mais acostumado com moto de alta cilindrada. Mas eu entendo que a moto está no 250. Então, para o seu propósito, a moto atende bem. Então, para quem quer alta velocidade, não compre a Teneré. Simples assim. E assim, o comportamento da Teneré. No asfalto, nem preciso falar. A moto é boa. E cheguei a fazer alguns pequenos off-road com a moto. E na estrada de chão, a motinha me surpreendeu. Por ser uma moto relativamente leve, então você tem ali o controle da moto o tempo todo na sua mão ali. Então a moto é justa, uma moto ligeira, rápida. E mesmo quando eu passei alguns terrenos aí bem irregulares, pedra, no caso buracos, a moto faz uma boa leitura daquele terreno. Então você não sente todo aquele defeito da pista vindo para você. Então, por mais ruim, assim, aquelas estradas que eu cheguei a andar com ela, por mais buraco que tinha ou pedras, mesmo assim a moto fez uma boa leitura daquele terreno. Então não transmitiu para mim aquelas imperfeições da pista. Então, para quem quer fazer um off-road, não é aquele off-road pesado também, né? Como eu falei, a moto tem seus limites, mas dá para brincar bacana. Então a moto sim tem um bom comportamento, tanto no asfalto, tanto no chão. Mas, igual eu falei, dentro do limite da moto. Mas para quem gosta de fazer um off-road aí, dá para brincar um pouquinho com a moto sim. Aí dá para fazer uma brincadeirinha na estrada de chão. Igual até alguns vídeos que eu postei no meu canal, deu andando com ela no estrada de chão, fazendo alguns off-road aí. Digamos aí, off-road médio, nem muito leve e nem pesado. Mas aquele off-road ali fica no meio de campo ali. Então basicamente é isso daí que eu queria falar sobre a moto. Se esqueci alguma coisa aí, complementem nos comentários. E para fechar aqui o vídeo, vou falar que já tem até um vídeo meu no canal sobre isso. Mas alguns pontos positivos que eu achei e negativos. Aí ponto positivo da moto, que me vem na cabeça agora aqui, em relação ao consumo, é uma moto relativamente econômica, mesmo aí quando você está numa tocada um pouco mais forte. Em relação ao conforto, é um ponto positivo, mas devido ao bom, também torna-se um ponto negativo. Mas ali tem algumas formas que você pode estar fazendo ali, para estar, ou põe um bom conforto, ou até vi uma dica no YouTube, o cara tira a capa, compra aquelas plaquinhas de gel, faz um buraquinho na espuma, no formato, encaixa e põe a capa original de novo. Então para quem olha a moto, vai ficar ali aquele banco original, não é igual aqueles bancos conforto, cheio de volume, porém, onde você senta, vai estar um pouco macio. Então, conforto, digamos aí, seria um ponto positivo. Consumo da moto também seria um ponto positivo. Durabilidade da moto, a motinha com as peças aguenta bem. Então assim, entra aí como ponto positivo. E o ponto negativo, digamos aí, para não estender muito no vídeo também, já tem um vídeo falando especificamente sobre isso, seria o que? Alguns problemas crônicos da marca Yamaha, nossa da Teneré, que é enferrujar o aro, manete, retrovisor. Então esse é crônico da moto. Tem um problema lá do painel, que é um problema crônico também, que as motos de 2011 a 2014 ou 2015 tem esse problema, que eu tenho uma de arrumar o meu. Inclusive estou negociando uma phase no meu Voyage, o cara mandou, 2013 a phase, o cara mandou isso para mim hoje e o painel da phase está começando a apagar. Então é um problema crônico dessas motos aí. Então não vou estender muito.
que de cabeça agora também não estou lembrando muita coisa não. Mas o que eu queria falar da moto é isso daí. Espero que tenham gostado. E se alguém quiser complementar alguma coisa, deixa nos comentários aí. E assim que pegar uma nova moto aí, posto no vídeo do canal qual será a nova moto do canal aí, amante das duas rodas. Mas estou bem, vendendo bem pro lado da CBzona 500. Uma moto ali bruta, raiz, é aquela moto feita para guerreiros vikings, aquele homem da caverna. Aí tá aqui a Pandora. Vou dar um pouquinho de atenção para isso aqui agora. Valeu, tamo junto e até.